Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Fábio Tortorella, eu sou físico, estudei na USP e tal. E o negócio é o seguinte, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês uma maneira de fazer a sua geladeira nunca mais ficar formando gelo e ela funcionar direitinho e ainda te causar uma economia significativa mensal na sua conta de luz. Então, se você quiser aprender ou descobrir como fazer aí na sua casa, se você tem esse problema, né? Siga até o final o vídeo aí, curta, compartilha, segue o canal para mais novidades desse tipo e segue até o final, que no final tem uma dica especial para você que seguir até o final. Você vai ter a chance de fazer isso com muito mais facilidade. Então é isso, um abraço, até já! Então, gente, sabe quando você, na sua geladeira, forma aquela quantidade de gelo lá atrás, dentro dos tubos lá, e aí você tem que descongelar a geladeira para ela poder voltar a congelar de novo e tal? Bom, aqui não acontece mais isso, porque eu inventei um negócio que faz a geladeira funcionar tão bem, mas tão bem, que você pode ver até a forma de gelo, ó. O gelo sublima, de tão gelado que fica, ele vai evaporando diretamente, né? Então, se você quiser descobrir como é que a gente fez isso, ó, você vê que funciona perfeito na geladeira velha, né? Ela antes de fazer aquela quantidade de gelo e tal, eu sempre ficava trocando as pecinhas aqui, achando que ia resolver, mas não resolve. No final das contas, o problema não é de junta tudo e joga fora, mas é de criar uma modificação na geladeira. E olha só como é que é a modificação original que eu tinha feito lá, né? Olha só, você vê aqui, tem um controlador de temperatura, um relé de estado sólido e uma fonte, né? Aí você vê ali também tem eu botei também um capacitor, né? Para facilitar o motor a trabalhar numa, vamos dizer assim, mais suave, né? E também para causar uma economia, visto que chega no motor uma tensão mais alta. E também você vê ali, acoplado no motor, o sensorzinho de temperatura, né? Que trabalha aqui junto com o nosso sensor, no nosso controlador de temperatura. E agora eu vou explicar o funcionamento disso e por que isso aqui dá super certo. Bom, todo mundo sabe, né, que a geladeira, dentro da geladeira você tem o controlezinho de temperatura, chamado termostato, que controla o quanto frio faz dentro da geladeira. O problema é que essas geladeiras mais antigas, frost free e tal, e até mais antigas do que essa, e até um pouco mais novas do que essa, elas são controladas basicamente por esse termostato. Ou seja, se chegar a um certo ponto que a geladeira não está gelando o suficiente para ativar o termostato para ela desligar a geladeira, o que vai acontecer? Ela vai continuar ligada, tentando, né, esfriar, né, para chegar àquele ponto. E aí o que acontece? Obviamente, começa a formar o gelo lá em cima no reservatório lá em cima, né? Então o que acontece? O que eu criei? Criei um sistema que você, em vez de você deixar, né, funcionar dessa maneira, você cria um controlador de temperatura, instala um controlador de temperatura ali no motor, ou seja, você faz com que quando o motor atinge uma determinada temperatura, ele desliga, mas o ventiladorzinho que fica ali dentro do freezer continua ligado, entendeu? Então o que acontece? Ele continua mandando o frio para baixo até o motor voltar a esfriar, 60 graus ali mais ou menos. Bom, aí ele pode ativar de novo, se não chegou a temperatura aqui dentro que precisava chegar. E é essa que é a grande sacada. É nessa que você economiza uma grande quantidade de energia, porque
Primeiro, que se sua geladeira já estava no estado de formar gelo, você já estava gastando 50 a 100 reais a mais na conta todo mês. Se você for fazer a conta lá, se você instalar esse aparelho, você vai ver que se a sua geladeira está nesse estado, você está gastando mesmo e não está nem vendo. Eu cheguei nessa conclusão aqui por causa disso, por isso que eu resolvi parar e fazer isso. Gastei ali 50 reais, sei lá, 100 reais, coloquei até um capacitor ali também para corrigir o fator de potência e tal, só que me causou uma economia de mais de 100 reais por mês. Estava vindo 500 pau a conta, passou a vir 350, 370, 400. Eu tenho as contas aqui, se vocês quiserem, posso até mostrar, mas acho que não vem nem ao caso, porque é óbvia a funcionalidade do negócio. E tem outra questão, a geladeira estava formando até a água dentro, de tanto gelo que estava formando dentro, tava a parte aqui de dentro do freezer, aqui de baixo, né, estava formando até água, né? Então o que acontece? Estava umedecendo a parte toda aqui, e a geladeira já nem estava mais funcionando como frost free. A parte de baixo aqui ficava até pingando água, de tão ruim que estava. Ou seja, a parte interna da geladeira estava toda infiltrada de água, toda deturpada por conta do gelo. E só de eu ter resolvido essa questão de não formar mais gelo lá, de ela conseguir funcionar como frost free de verdade, resolveu até o problema da infiltração. Não tive que fazer nada, não tive que abrir a geladeira, não tive que consertar, não tive que fazer nada. E é isso, gente. Basicamente é isso que eu tenho para falar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a surpresa no final é a seguinte: aquela gambiarra ali, né, que eu fiz, eu vou fazer o esquema ali agora na lousa ali para mostrar para vocês como é que instala e tal. Só que eu vou fazer para vocês o seguinte: eu sou designer de placas de circuito. Inclusive, se você tiver uma empresa, tiver uma ideia, algum circuito que você queira desenvolver, entre em contato comigo que a gente desenvolve, faz o pedido lá na China e o negócio chega aqui para você. E o que eu ia falar é o seguinte, que eu desenvolvi, estou finalizando o pedido já, tá vindo lá da China, essas plaquinhas já, vamos dizer assim, mais fácil, né, para você instalar na sua geladeira, sem você precisar de fonte, relé, controlador de temperatura. Vai ser só a plaquinha, já que ela já vem com a fonte tudo certinho, já com manualzinho aonde que você liga no motor ali, e aí e o sensorzinho de temperatura que você só cola ali no motor e tá tudo certo. E aí você controla ela ainda por Wi-Fi, você pega assim no celular e tal, coloca qual que é a temperatura máxima que o motor tem que chegar, qual que é a temperatura mínima, e nunca mais você vai ter que pensar nisso. Aliás, se a geladeira não estiver gelando, tal, não sei o que, aí você vai lá, dá uma reguladinha, você acessa ali o Wi-Fi, no celular, rapidinho você consegue fazer as alterações necessárias, tá bom? Então é isso, vamos para a lousa para explicar como é que é o diagrama do circuito. Bom, pessoal, agora vamos fazer aqui o vídeo para falar aqui do diagrama, né? De como você pode montar esse sistema para você economizar aí até 100 reais aí na sua conta de luz. E não é brincadeira não, é sério. Depois eu vou mostrar até as contas de luz se vocês quiserem ver. Aqui tem até uma, ó. Essa aqui vocês podem ver que 335... E aí eu vou mostrar uma de até janeiro do ano passado como é que era. 500 pau, 450, tava fogo. Enfim, aqui vamos falar um pouquinho do diagrama, tá? Aqui como é que funciona a geladeira, né? Normalmente a geladeira tem o termostato e tem um temporizador que liga uma resistência lá no freezer, né? Para derreter o gelo de vez em quando. A questão é a seguinte, aí tem aqui o termostato, né? E aí tem o resto do circuito da geladeira, que é o motor e o ventiladorzinho que fica também lá dentro do congelador normalmente, né? E aí o motor, ele funciona da seguinte maneira, ele tem um relé aqui térmico, né? Que é o relé de partida e
quando esse relé é ativado, ele dá a partida no motor. Se o motor não dá a partida, tem uma outra pecinha, que é a pecinha que é responsável por desligar o motor quando ele atinge uma determinada temperatura também, mas que hoje em dia não funciona e é o motivo pelo qual a gente está fazendo essa modificação, né? Essa outra pecinha, ela desativa caso o motor não consiga dar a partida também, porque quando o motor não consegue dar a partida, ele consome uma alta corrente, né? Então, ela esquenta rapidamente e desliga para o motor esfriar e poder tentar novamente quando ela permitir o motor tentar novamente, tá? Então, o que acontece? Às vezes o motor está quente e você vai tentar dar partida nele de novo, ele não dá a partida. Ela impede de dar a partida. Isso acontece quando você tira a geladeira da tomada e quer ligar ela de novo. Então, normalmente ela vai falar, opa, esquentou aqui, vou abrir. Então, o que acontece? A gente criou aqui esse sistema para permitir que o motor seja desligado, mas que o ventilador continue ligado enquanto o termostato da geladeira não atingir a temperatura ali embaixo que deve ficar. Então, para isso a gente criou um sistema que é o seguinte, é um controlador de temperatura. Do controlador de temperatura tem aqui um sensorzinho de temperatura que vai no motor. A gente cola ele aqui no motor com uma fita aqui, depois eu vou mostrar para vocês a imagem ali, né? Esse outro sensor, ele também vai aqui no motor, tem uma caixinha aqui que vai aqui, ele aqui, mas isso daqui que vai controlar o motor, porque a gente vai desativar ele numa temperatura menor do que isso daqui normalmente ativa ou desativa, tá? Então, como é que funciona? Esse controlador de temperatura, a gente vai regular ele para ele, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, para ele desligar quando chegar a 75 graus, por exemplo. E ligar de novo só quando o motor esfriar até 60 graus. Então, quando ele baixou de 60 graus, pum, aí ele liga. Então, o que acontece? Com isso, a gente tem uma economia, porque o motor ele nunca vai trabalhar quente, quente, quente. O que quer dizer ele trabalhar quente? Quer dizer que isso aqui está cheio de gelo. Então, se isso aqui está cheio de gelo, ele faz mais esforço, e mais esforço para conseguir fazer aquilo ali ficar gelado. Então, é como se você estivesse gastando energia à toa. Então, a gente criou esse sistema que aí ele desliga na temperatura que você consegue controlar, né? E aí, o ventilador ele tem o tempo de espalhar esse frio que estaria formando gelo aqui, né? Uniformemente ali para a geladeira. Então, com isso, você consegue que a geladeira volte a funcionar como se fosse nova, praticamente. Ela, aliás, melhor do que nova. Essas geladeiras novas de hoje em dia já tem esse sistema, né? Mas as antigas não tem. A única coisa que ela tem é o termostato. Aqui tem também o sensor de degelo, né? Que ele detecta se já chegou numa determinada temperatura para desligar a resistência, para não virar um forno lá dentro. E tem esse outro aqui que deveria ser o que regula o motor. Só que aí imagina assim, isso aqui tá lá na Bahia. Na Bahia talvez até funcione legal, porque lá já é um calor danado. Aí isso aqui precisa só mais um pouquinho para ele aquecer e desligar. Só que imagina lá no sul ou aqui em São Paulo. Aqui não funciona direito. O motor... Eu comecei a reparar que a minha geladeira, quando eu formava o gelo, ela ficava funcionando direto, sem parar. Então... com isso daqui a gente consegue interromper esse ciclo da formação do gelo, usar o próprio ventilador como degelo, né? E aproveitando, aliás, esse frio da maneira mais adequada e causando uma economia aí, que eu tô falando para vocês, no meu caso eu estava gastando R$100 a mais, R$150, R$140 a mais por mês só da geladeira, né? Então isso estava realmente pesando na minha conta. Aqui esse capacitor que eu coloquei ele aqui já em paralelo direto com o motor, tá? E já depois do relé. Então o relézinho ele tem aqui duas entradinhas, né? Essa aqui é onde você liga o fio. E aí quando o relé ativa, é como se ele pegasse esse fio e ligasse aqui. Então eu liguei o capacitor aqui. Para quem tiver curiosidade, quiser ligar aí o capacitor também. Ele corrige o fator de potência, né? Da geladeira. E com isso você tem menos corrente passando por todo o circuito, né? Então você
restringe a corrente reativa do motor aqui. Com isso, você tem menos perda de tensão na linha, né, até chegar ao motor, e com isso você aumenta a eficiência, porque com isso você aumenta a tensão que chega no motor. Se você não tem uma queda de tensão, você chega a uma tensão maior para trabalhar no motor. E o capacitor tem uma perda muito pequena, então com isso você tem mais ganho ainda de economia, porque você não está gastando a energia na resistência do circuito aqui. Enfim, basicamente é isso. Mais uma última coisa a gente ligou a fonte do próprio controlador, você pode ver aqui, depois do termostato. Por quê? Dessa forma, quando o termostato desativa, que chegou a temperatura aqui embaixo da geladeira que você precisa, né? Vamos dizer assim, sei lá, 5 graus, 4 graus, etc. Ele vai desligar tudo. Ele vai desligar o ventilador, vai desligar a fonte, vai desligar o controlador, tudo, vai desligar tudo. Com isso você tem mais economia de energia, porque você poderia até ligar essa fonte direto na tomada, né? Só que com isso ela ia ficar direto ligada, mesmo nos momentos que a geladeira está lá, fechadinha, geladinha, sem precisar estar atuando, né? Então, com isso, você consegue mais uma economia. Uma única questão aqui é a seguinte: quando tá calor, né? Vamos supor, verão, você às vezes precisa dar uma subidinha aqui na temperatura do motor para manter, né, o negócio funciona tão bem, basicamente o negócio funciona tão bem, que não forma gelo nenhum aqui, né? Então, se você deixar muito baixo aqui, no verão, acaba que aqui não faz frio o suficiente dentro do freezer. Então, você consegue controlar isso com esse aumento aqui na temperatura máxima, né? Ou também na temperatura mínima, para ele ligar mais rapidamente, conforme for baixando a temperatura do motor. E basicamente é isso, gente. O equipamento que a gente está criando, né, para substituir tudo isso daqui, para fazer isso aqui virar uma pecinha com 3 barnezinhos aqui, e você acessa pelo celular, você controla essa temperatura pelo celular, e ela vai ter dois medidores de temperatura, um que vai no motor e outro que vai ficar aqui nela mesma, né? E aí o que vai acontecer? Ela vai fazer essa compensação para você aqui, ó, automaticamente. Você vai regular, né? Por exemplo, ele vai pegar aqui a temperatura média do ambiente, vamos supor que seja 25 graus. E aqui hoje está fazendo 30 graus. 30 graus. Então a gente vai fazer com que nos dias que tiver 30 graus, são 5 graus de diferença. Então a gente pode colocar, por exemplo, a diferença dividido por, sei lá, 3, dividido por 2,5, vamos supor, dividido por 2,5. Dessa maneira, a gente tem que, se eu tiver 5 graus acima da temperatura ambiente, eu vou ter um acréscimo aqui de 2 graus. Então, vamos supor que tivesse 73 no dia que está 25 graus. E no dia que está 30 graus, ele vai ficar 75. Compreendido? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Passem aí para todo mundo que vocês puderem esse vídeo. Se inscrevam no canal, curte aí, compartilha. Comenta, se vocês tiverem qualquer dúvida, comenta aqui, por favor. A gente vai estar respondendo aqui todos os comentários. E é isso. Espero que vocês aproveitem. Em breve a gente vai estar fazendo um vídeo aqui para falar desse novo aparelhinho aqui que a gente vai fazer aqui para facilitar a sua vida aqui, para você não precisar fazer essa gambiarrinha aqui, né? E é isso. Mais uma coisa, o capacitor que a gente usou aqui é de 30 microfarads, 400 volts, né? A gente comprou tudo isso daqui pelo Mercado Livre, então é muito fácil de você achar tudo isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa sorte aí pra vocês. Espero que todo mundo possa fazer isso aqui para economizar uma grana. E mais pra frente a gente vai lançar mais um vídeo falando da Energy Cycle, que é um outro sistema que a gente inventou para colocar na geladeira ou no ar-condicionado também, para você conseguir economizar ainda mais. Pegar todo esse calor da geladeira aqui e usar isso para uma outra coisa que todo mundo adora. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. Um abraço.